A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? O assunto que eu queria discutir com os irmãos hoje é sobre se o demônio, o diabo, Satanás, Lúcifer, se eles existem verdadeiramente, se eles existem ou não existem. Vamos dizer assim, quando Deus cria um espírito, Deus cria um espírito simples, ignorante, e esse espírito ele vai se desenvolver. Deus não criou Satanás nem o diabo, porque se Deus criasse Satanás e o diabo, ele não seria de todo o amor, de toda a benevolência, né? Então Deus não criou o demônio. Porque Deus só cria coisas boas, só faz o bem, né? Se Deus não criou o demônio, não criou Lúcifer, não criou Satanás, não criou ninguém, então quem que criou, né? E quem é esse que o Apocalipse fala, né? Do demônio, do Satanás e não sei o que lá mais, né? Que vai ficar preso por 1000 anos, tudo. Então, esse demônio que a Bíblia fala, ela não está se referindo a uma pessoa, um ser em si que vai vir, vai estragar tudo, vai contaminar tudo, vai fazer com que as pessoas façam o mal. Quando o Apocalipse fala em Satanás, em demônio, essas coisas, ele quer dizer as pessoas que têm tendência a fazer as coisas erradas. Porque Deus não pode criar o mal. Se Deus criasse o mal, Deus não seria Deus. Então Deus só faz o bem, Deus não faz o mal. O mal, ele é uma tendência principalmente de planetas, quando você está encarnado, né, em corpo de carne, é uma tendência. Porque o que muitas vezes, o que ser o mal? O mal para todo mundo é morte, você matar, você passar os outros para trás, você fazer as coisas erradas, né? Você ganhar muito numa venda de alguma coisa, isso é um mal. Mas tem coisas que para umas pessoas é mal e para outras pessoas não é mal, né? Por exemplo, assim, o cara que vende carro, né? E tem um carro tudo estragado e ele consegue passar esse carro, que esse carro tem um valor de 20 mil, porque ele está estragado e o cara consegue vender e passar ele por 50. O vendedor, ele vai ficar muito contente por ter passado por 50. Mas a pessoa que pegou esse carro e descobriu depois que ele tinha esse problema, ele vai ficar triste. Então, ele vai falar que o vendedor é um demônio, é um mal, é um agente do mal. Mas o vendedor ele vai se sentir muito bem por ele ter ganhado muito dinheiro em si. Claro que a verdade é que quem faz mal, quem confere ferro, o ferro será ferido. Se você faz mal para alguém, então você vai ter que vir fazer os seus acertos, né? Porque o plantio quando você planta, é livre, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher também o que você quiser. Você vai colher o que for que você plantou, não o que você quiser. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né, irmãos? Então, no sentido de Satanás, diabo, que nem a Bíblia fala, o Apocalipse fala, ou foi traduzido assim, né, muitas vezes, isso quer dizer as pessoas que seguem o caminho errado. Não existe um demônio, um Satanás que ele domina, que ele fez. Quando a gente começa a estudar, né, os livros e começa a estudar um pouco mais a fundo a espiritualidade, você consegue perceber que os espíritos que escolhem ser maus, eles escolhem ser maus e passam por muito tempo, né? Sei lá, muitas vezes milhões, muitas vezes bilhões de anos fazendo mal. Mas isto não quer dizer que eles farão mal pela eternidade, por todo o tempo. Eles podem passar bastante tempo escolhendo mal, só que um dia eles vão ser resgatados pela luz e vão servir a Deus, vão fazer as coisas certas. Só que o que ele plantou de mal, ele vai ter que colher, ele vai ter que resgatar. Ele vai ter que nascer em mundos densos de carne para poder pagar. Muitas vezes nascer lá na época das cavernas, sofrer, ser devorado por monstros, né, por bichos, né, grandes ou não, e sofrer sem ter ferramentas, sem ter tecnologia, sem ter nada. Mas diretamente Lúcifer, Satanás, estes que o Apocalipse fala,
e que as religiões falam, eu não consegui encontrar, não existe isto. Né? Eu não acredito que exista isto. Existe assim, o planeta Terra, vamos dizer assim, tem espíritos encarnados aqui que são obrigados a ficar aqui. Por causa de uma lei cósmica, fizeram muita coisa errada, então precisam encarnar em mundos, voltar a encarnar em mundos terrenos, né? Para poder fazer acertos, pagar o que fez de errado. Tem aqueles espíritos que estão evoluindo, né? Que precisam, que estão passando pelos mundos terrenos e que nunca passaram pelos mundos terrenos. Esses espíritos em evolução, eles vão passar por aqui. Mas eles não são espíritos degradados, caídos, né? O que é caídos? Ele estava vivendo num outro planeta, em outro sistema solar, e fez muita coisa errada e foi transmigrado para um planeta que condiz com a sua vibração, né? Que condiz com, com o seu pensamento, condiz com os seus males, né? E é um lugar onde é que ele vai poder depurar o que ele fez, ele vai poder pagar, acertar as suas contas, né? Então daí tem esses espíritos. Fora isso, você tem aqueles espíritos que são encarnados para ajudar, os mentores, né? Aqueles espíritos bons que são encarnados para ajudar. Avatares, né? Que nem Jesus Cristo, que nem Buda, Siddhartha Gautama, que nem Krishna, que nem outros, né? Que foram encarnam, Sai Baba, né? Na Índia também, se encarnam para fazer, para puxar esta humanidade que muitas vezes são levadas por esses espíritos mais velhos, degradados, que estão fazendo mal, então tem que ter avatares, pessoas de luz que encarnam para novamente colocar a humanidade nos trilhos da luz, nos trilhos da paz, do amor celestial, nas leis eternais de Deus. E daí, os planetas de carne, os planetas encarnados, os planetas que os espíritos precisam vir para fazer os acertos, porque aqui tem tristeza, esse corpo você precisa alimentar, esse corpo fica doente, esse corpo tem bastantes coisas que fazem com que ele fique mal, né? Para você sobreviver, você precisa trabalhar, senão você passa necessidade e muitas pessoas não vão te ajudar. Então, tudo isso faz parte destes mundos, né, de terceira dimensão, destes mundos encarnados. Principalmente mundos de terceira dimensão, né, onde impera a lei do karma. Né? Aí você precisa realmente, né, esses espíritos vêm para poder resgatar. E tem os espíritos que estão evoluindo, e tem os avatares, aqueles espíritos bons. E do outro lado, na contraparte astral, você tem os espíritos bons de luz que estão nos incentivando, nos ensinando, né, nos mostrando espiritualmente qual o caminho. E tem os espíritos que escolheram o mal, escolheram fazer as coisas erradas, que também estão intuindo a fazer as coisas erradas. Então você tem espíritos maus de toda a grandeza, né? Você tem, vamos brincar assim como se fosse de um soldado, né? Existem espíritos do mal, soldados, cabos, sargentos, oficiais, generais, depostos, né? Pessoas inteligentes, assim como tem espíritos de luz também, que são soldados, cabos, generais, capitães, né? E assim, então, e daí eles ficam eles ficam puxando muitas vezes o que as trevas, o que os irmãos, os irmãos que querem fazer o mal, né, que escolheram o mal, faz as coisas erradas, o pessoal da luz tem que ir lá corrigir, tem que ir lá tentar ajeitar, tem que ir lá tentar arrumar a sujeira, a bagunça que eles causaram, né? Então, não existe verdadeiramente, como você vê, Satanás, Lúcifer. Existem os irmãos que vieram para cá degradados, cósmicos, né? Porque eles vieram pagar, fazer os seus acertos. Podem ser que até são mais evoluídos, mas eles desceram, fizeram descensão, né? Eles desceram para mundos novamente de karma, de provas, de expiações, para poder pagar, fazer os seus acertos e tentar evoluir novamente. Estão naquela roda da ignorância, naquela roda das tristezas, roda das doenças, rodas das concupiscências, rodas das paixões da carne, né?
As paixões da carne são tudo aquilo que você quer para você, né? Carro, casa, não tem escrúpulos, você faz o que você pode para ter as coisas. Então tem esses espíritos. Aí você tem uma evolução desses espíritos maus, né, que estão aqui no planeta, incentivando, intuindo os seres viventes a fazer as coisas más, e nós temos os espíritos bons que estão também intuindo para que os espíritos, os irmãos encarnados, façam as coisas boas, assim como os espíritos desencarnados. Então, não existe, como diz quando o Apocalipse faz a referência a Satanás, vai ficar preso por 1000 anos, não tem como você fazer uma referência direta, né, sobre isso, né? Então, são as pessoas que escolhem o mal. Porque diz, né, que a luz e a escuridão está dentro de cada um de nós, né? Você é que, você é que alimenta a luz ou a escuridão. Para que lado que você quer? O que você quer que cresça dentro de você? A luz ou a escuridão? Dependendo das suas escolhas, você faz com que a escuridão cresça. E se você deixar a escuridão crescer muito, você vai ser um demônio, um Satanás, um Lúcifer, porque você vai fazer as coisas muito erradas, vai provocar muitos desencarnes, vai fazer muitas coisas erradas e vai ter que vir novamente acertar ou ser transmigrados para outros mundos mais densos, com a sua evolução mais precoce, né? Depois foi uma evolução muito mais. Tá ainda na época das cavernas, ainda tá uma evolução bem ruim ainda, né? Então você pode ser transmigrado para esses mundos, né? Então eu só queria deixar para os irmãos aí não entrar nessa, né? Que existe um demônio, que existe um Satanás. Não existe isso, existem os irmãos desencarnados que são maus, eles são muito maus mesmo. Mas não necessariamente, porque quando o Apocalipse se refere nesse tipo de demônio de Satanás, né? Ele não se refere a uma pessoa, ele se refere às ações que as pessoas falam. Mesma coisa a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse também não se refere a uma pessoa. Se refere às escolhas que as pessoas fazem para fazer o mal, para trazer o mal para a terra, para trazer a contaminação do solo, das águas, das florestas, derrubar tudo, né? Contaminação para o homem, né? Deturpar, quebrar tudo, né? Soltar vírus de doenças, né? Atacar com bombas, né? Bomba atômica e tudo mais, né? Esses são os demônios, são os satanases que existem na verdade, né? Porque quando você desencarna, você vai ver que não existe. Pode ser que você desencarne e lá onde é que você estiver, se você for uma pessoa muito ruim, eles vão falar, isso aqui é Lúcifer, é demônio, é Satanás, né? Mas não necessariamente que seja. Você vai falar assim, mas o cara lá falou que não tinha. Não, não tem, mas ele pode ser ele pode se nomear um Lúcifer, um Satanás, né? Mas não que seja. Mesma coisa como tinha lá Pedro, por causa da casa plataforma de oração que ele falava, né? Que agora montou um canal que se chama, né, Espiritualidade com Pedro Augusto. Ele falava dos dragões, né? Que foram resgatados, não estão mais aqui. Assim como tem os dragões, tem outros espíritos muito trevosos que estão ainda intuindo. Mas a tendência com a evolução da humanidade é que esses espíritos sejam transmigrados para planetas mais densos, planetas ainda que estão numa civilização um pouco mais precoce, né? Uma coisa assim mais tipo época das cavernas, sofrendo, né? Sem muita tecnologia ou sem nada de tecnologia realmente, né? Então, esses espíritos eles vão para esses lugares. Então, quando falarem para você, irmão e irmã, que o espírito vai do demônio, tá? Realmente tem espíritos maus que podem ser considerados como demônios, sim, tem. Mas você tem que colocar a mão na consciência e ver que são pessoas, são irmãos desencarnados. São irmãos que estão do outro lado de lá, na contraparte astral, e são maus, são terríveis de maus, muito maus. Mas eles não são esse demônio de Satanás que o Apocalipse fala. O Apocalipse, quando ele fala em demônio de Satanás, ele está se referindo ao que essas escolhas que as pessoas fazem de errado. Essas escolhas que levam as pessoas a serem do mal, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, né? Façam a coisa certa, vão para a luz, escolham a luz, vejam os livros, nesses livros espiritualistas, que são psicografados, né? Tantos
tantos irmãos espiritualistas, né, que psicografam tantas coisas boas, né? Tem tantos canais no YouTube para você ver, né? De coisas maravilhosas que eles vão falando, audiobook, livros que você pode comprar e você vai se informando e vai melhorando a sua consciência, a sua vida, né? Aqui na Terra, para que você possa saber fazer as suas escolhas e escolher sempre a luz, né? E nunca as trevas, né? Porque as trevas, quando você escolhe as trevas, é porque você plantou uma coisa ruim. E você vai ter que vir para acertar essas coisas ruins que você plantar. Tá bom, irmão? Tá bom, irmão? Então, espero que os irmãos entenderam. Fique com Deus, Deus abençoe, a paz de Deus com todos.